Glória a Deus, mais uma sexta-feira onde nós semeamos palavras poderosas, palavras que podem transformar, palavras que podem abrir a visão para enxergar um caminho de prosperidade, um caminho de bênção, um caminho de refrigério. Só que os nossos olhos nos enganam, às vezes nós colocamos metas diante dos nossos olhos porque o lugar de chegada é um lugar muito belo. Porém, Deus pode rejeitar aquele lugar e olhar para aquele lugar como um lugar de abominação. Foi assim com Sodoma e Gomorra, os olhos de Ló procuraram realmente um lugar onde aos olhos era agradável. Então, eu quero te levar ao convencimento de que não importa se Ló tivesse escolhido a terra de Canaã, isso também não interferiria no caminho e na trajetória de Abraão. E sabemos muito bem que Abraão também interfere na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, que os teus olhos possam estar nas coisas que vêm do alto. E o teu coração possa caminhar na consciência de que a presença do Senhor estará com todo aquele que caminha com um coração reto. Amém? Deus sempre esteve com Abraão. Não importa qual o lugar que Abraão decidisse estar, Deus estava com Abraão. E diante dessa sexta-feira, eu quero que a nossa mentalidade ela possa habitar em lugares de sabedoria. Que a nossa mentalidade possa caminhar, possa estar presente na presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque esse mundo nos prende aqui embaixo. Então eu quero que os teus pensamentos, os espíritos malignos falam, eu quero os pensamentos deles em tudo aquilo que é terreno e material, em tudo aquilo que é dinheiro, em tudo aquilo que é possessão, em tudo aquilo que é carro, em tudo aquilo que é material. E Deus está falando assim, tira os pensamentos daquilo que é material e coloca teus pensamentos naquilo que é sobrenatural. Porque o natural passa, mas o sobrenatural permanece. O sobrenatural nada mais é do que as regiões aonde Deus está, onde Cristo está assentado, à destra do poder. E no que isso muda no nosso dia a dia? Simplesmente da água para o vinho. Então, nós temos o nosso viver materialista que é completamente infrutífero, às vezes, para aquilo que é as coisas do reino dos céus. Se nós pegarmos um histórico em si daquilo que nos beneficiou na nossa caminhada de atos, ação e coisa arada, relacionada a trabalho, nós, às vezes, temos uma coisa ou outra e tal, uma imaturidade em seguida de outra imaturidade e outra imaturidade. E Deus realmente querendo nos arrancar, nos retirar de todo o pecado, de toda a falha de mal conduta, para nos levar para uma maturidade que nos traz um momento de refrigério, ok? Então, nós temos uma comparação muito bela para o início dessa palavra, que é realmente o povo em si que foi liberto da terra do Egito. Até o primeiro mandamento fala: eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, o primeiro mandamento é o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Ele nos tirou da terra da servidão e nos levou, nos direcionou para um deserto. Então, acessar o refrigério, que nós vamos ler aqui o texto base e o tema base, é realmente permanecer com a presença, não fazendo o que eu quero fazer, não tendo planos para viver para o que eu desejo, mas disposto a caminhar com a presença de Deus à medida com que o meu arrependimento me leva à rota correta. Ok? Repete comigo: o arrependimento me levará à rota correta. As coisas de Deus nunca foram feitas pela árvore do conhecimento do bem e do mal, em saber qual é a metodologia certa, em saber qual é o jeitinho correto de fazer cada coisa. O jeito de Deus é simplesmente uma disposição do homem em obedecer. A obediência de não comer da morte, a obediência de permanecer lavrando e guardando, a obediência de saber que a árvore da vida estava ali ao seu bom prazer, ao seu alcance. Então, hoje nós não caminhamos
e não estamos ministrando essa palavra pelo conhecimento. Porque se nós fôssemos avaliar as coisas de Deus pelo conhecimento, às vezes nós não escolheríamos, por exemplo, Pedro para ser um apóstolo. Às vezes nós não escolheríamos pessoas específicas pelo seu histórico ou pelas próprias capacidades. Como que eu vou colocar uma pessoa de um QI de sei lá, de 30, de 40, uma pessoa que tem uma dificuldade gigantesca para conversação e NX fatores, para ser um grande apóstolo, dentro do ministério de conhecimento da palavra e exercício da palavra, da verdade? É incompatível. Mas nós andamos pelo caminho da vida e Jesus que escolhe cada um, e não com a capacidade própria que essa pessoa tem, mas muito pelo contrário, um Deus que vai abençoando e abrindo cada vez mais elevação de capacidade, de crescimento. Como uma criança que vai ganhando estatura, essa pessoa escolhida vai ganhando estatura para cumprir aquilo que Deus a chamou para fazer. E assim é a sua vida. Diante dessa ascensão desse Deus que não tem essas definições, nós abrimos os nossos olhos para entender que a vida de Deus, ela é a direção, a seta, né? É como se fosse o que aponta o caminho para as nossas vidas, ok? Então, baseado nessa pré-direção, eu quero te dizer que o deserto te leva para a terra que mana leite e mel. Repete assim comigo: o deserto está me levando para a terra que mana leite e mel. Eu quero que você se apegue a essa verdade. A terra que mana leite e mel é uma promessa para aqueles que abandonaram o Egito. E você abandonou o Egito. Porém, você não está numa ocasião muito favorável para você. Você não está num momento onde as coisas começam a cooperar com facilidade. Muito pelo contrário. O calor do dia, o deserto, a mesmice na alimentação, as coisas que te enjoam, a repetibilidade, tudo isso são cenários, são circunstâncias momentâneas que estão dentro do processo. Mas não é ainda a terra que mana leite e mel, não é uma terra de 7 frutos prometidos, não é uma terra aonde você fala: uau, esse daqui é o lugar que Deus prometeu para mim. Essa não é o estado atual. Mas eu quero te dizer bem o seguinte: se você está caminhando no deserto com a presença de Deus, tenha certeza de que você está na direção da terra prometida. Eu quero que você se apegue a essa realidade. Se você está no deserto com Deus, você está caminhando em direção à promessa. E a terra da promessa não é uma terra fácil de ser conquistada, mas ela é uma terra que tem a certeza da conquista. É como se você tivesse a senha da porta. Mas você não está de frente com a porta ainda, mas você já tem a senha da porta. Qual que é a senha da porta? A promessa de Deus. Então, quando você chegar de frente com essa porta, você vai recitar a promessa de Deus, que foi o que Josué e Caleb fizeram diante de todo o questionamento do povo de Israel, se eles acessariam aquela terra prometida ou não acessariam. Eles recitaram o código da chave que abria aquela porta, que era a palavra de Deus. Então, você tem a palavra de Deus ao teu favor, e baseado nisso eu quero começar a destrinchar a palavra de hoje, que é a realidade energética, capacitação e frutos inéditos. A realidade da ascensão, que abre caminhos para arrependimento e conversão e traz o refrigério único do fluxo infinito da vida divina. E pra gente começar e bater nessa tecla, eu quero trazer o versículo base, estrutural, aquilo que é o fundamento para tudo que nós vamos ministrar, que está em Atos, no capítulo 3, no versículo 19 e diante, vai ser 19, 20 e 26. Portanto, arrependam-se. Grave isso daqui. Eu quero que você grave isso. Portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o
primeiramente a vocês para abençoá-los no sentido de que cada um abandone a sua maldade. Precisamos ser iluminados. Eu não poderia entrar nesse quarto aqui para gravar essa mensagem se eu não tivesse uma iluminação. Da mesma forma, você não vai poder estar limpo se não deixar realmente essa luz revelar seus defeitos. E mais do que isso, você precisa se arrepender. Se arrepender da sua má conduta. Então, Atos no capítulo 3, no versículo 19, eu queria até... Eu tenho aqui 4 pontos específicos dessa mensagem. E o primeiro deles já é incrível. E o último deles vai falar da terra prometida. Mas eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, falar de arrependimento. Eu quero que você se arrependa daquilo que você não enxerga, daquilo que você não sente nada, mas que você precisa entrar num convencimento que só o Espírito pode voltar a fazer na sua mente. Atos capítulo 3, no versículo 19, vai dizer: portanto, arrependam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Saiba que existe uma palavra no mundo espiritual que é uma palavra muito forte chamada requisição. A requisição ela acontece através do pecado, da falha, do desvio. Então, toda vez que nós temos falhas, desvio, existe uma usurpação, existe uma medida que está desaprumada. Nós vemos nesse cenário um cenário que gera essa palavra, requisição. Ok? Portanto, arrependam-se para que sejam cancelados os seus pecados. Sejam canceladas as requisições que estão sobre a sua vida. Seja cancelado toda a marca de dívida. Seja cancelado todo tipo de situação física, material que você vive pelas requisições dos pecados que estão ligados sobre você. Atos capítulo 17, no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, saiba que o tempo da ignorância foi um tempo onde Deus não valida sobre você. Ele não olha para esse tempo como um tempo válido, mas ele declara e anuncia a todo homem que consegue se enxergar, consegue perceber os seus desvios, as suas falhas, os seus pecados, a sua maldade, aquilo que é a perversidade, aquilo que é a pornografia, aquilo que é a bebedice, a glutonaria, aquilo que são os desvios da carnalidade. Deus faz uma declaração: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua má conduta, arrependa-se. Eu quero que você grave essa declaração do Senhor. E em Atos de novo, capítulo 3, versículo... Romanos 2,4 vai dizer: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou esse coração ignora que Deus tem sido bom, tem sido paciente, tem sido longânimo, tem sido realmente, tem ignorado, ou esse coração que ignora a benignidade do Senhor. Não. É hora de se arrepender, arrependimento. Eu quero que você que tá com o coração engessado já, não sente mais nada, vive a vida sem se arrepender. Quero que você peça para Deus: Deus, se eu tenho vivido e tenho trazido para minha vida requisições, eu quero me arrepender, eu quero arrependimento na minha vida. Para quê? Para que eu possa viver essa realidade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que todos venham a arrepender-se. Essa é a declaração, e finaliza esse primeiro ponto aqui com Apocalipse capítulo 3 e versículo 19. Eu repreendo e castigo
a todos quanto amo. Saiba, se Deus está te castigando, se Deus está realmente te repreendendo, é porque você é amado. Pois zeloso e arrepende-te. Olha o que Apocalipse 19 declara: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Pois zeloso e arrepende-te. Olha para tuas obras e se arrepende, cara. Se arrepende da sua pornografia. Se arrepende mesmo do coração de adúltero. Se arrepende mesmo de desejar a mulher do outro. Se arrepende mesmo da bebedice. Se arrepende mesmo de abrir brecha para espírito maligno, Zé Pilintra e coisa arada. Se arrepende dessa maldade. Volta o seu coração para o Senhor. E segundo ponto aqui, eu quero falar a respeito de conversão. E eu quero continuar Atos 3,19, que é o nosso versículo base. Portanto, arrependam-se e se convertam. Conversão é virar o caminho. Você está indo para a direita, volta. Você está indo para frente, volta. Você está indo para trás, vai para frente. Está indo para a esquerda, vai para a direita. Então, converta-se. Atos 26:18. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus. 26:20, que se emendasse e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então não é apenas abraçar Deus e falar assim, agora eu creio no Senhor e volta a viver a vida. Não! Se entregou para Deus, crê em Deus, converta-se. Converta-se daquilo que você está caminhando. Se eu roubava, eu não roubo mais. Converta-se. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Converta-se. Se eu desviava dinheiro, eu não desvio mais. Converta-se. Converta-se dos seus pecados. Converta-se e Deus resplandecerá sobre a sua conversão. Zacarias, capítulo 1, no versículo 3. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Um passo que você dá na direção de Deus é muito menor do que um passo que Deus dá na sua direção. Ele é um Deus que vai se voltar para você sempre. Sempre não, né? Enquanto você pode achar. João, capítulo 12, versículo 40. Para que não vejam com os vossos olhos, e entendam com o coração, e se convertam e os cure. Então, diante desse cenário que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, seduziu com pecado, seduziu com as coisas dessa vida, nós estamos de frente com Deus que sabe o caminho, o processo que levaria essas pessoas a uma ascensão. E essas pessoas não quer abrir essa brecha. E eu tenho certeza que esse passo de conversão ele é extremamente importante, porque ele abre os nossos olhos, nós ganhamos entendimento, nós giramos a rota para ser curados e viver essa cura. E a palavra do Senhor vai dizer bem o seguinte, olha só, continua lá no Atos capítulo 3, versículo 19, até versículo 20 ali, vai dizer assim, ó, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O terceiro ponto aqui é da presença do Senhor. Eu quero dizer que se você se converte, Deus vem ao teu favor. Saiba que Deus ele tá fora de casa, ele tá falando assim, eu quero que você volte para casa, eu quero te abraçar, eu quero te vestir com a melhor roupa, eu quero matar um carneiro e sacrificar, porque o meu filho que estava morto agora vive. Então ele quer a sua vida, e quando ele pegar a sua vida, ele vai realmente andar ao seu lado, ele vai andar contigo. E quando Deus começar a andar contigo, da presença do Senhor vai vir tempos de refrigério.
Por quê? Porque ele já enviou o Cristo. Tu tem Yeshua HaMashiach como o seu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem completamente superior, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los. A presença de Jesus é uma bênção. A presença de Jesus já é uma declaração de Deus de que nós estamos abençoados. E o tempo de refrigério do Senhor é andar com Deus e ser direcionado para a terra prometida com muita maturidade no nosso interior. E eu declaro sobre você essa realidade da ascensão que abre caminho para arrependimento e conversão e traz o refrigério único do fluxo infinito da vida, é Cristo Jesus, o Filho de Deus, habitando no seu interior. Esse é o fluxo de vida. Não existe nenhuma ascensão mais alta do que ter Deus dentro de você, porque Deus, ele está nos lugares altíssimos. Altíssimos. E ele te teletransporta para essa realidade altíssima. Glória a Deus! E se você está aqui comigo até agora, se você permanece nessa mensagem, eu quero que você abra seu coração, eu quero que você se importe com os teus irmãos e pegue essa chave que está aqui embaixo e faz uma oferta. Não sei quanto que tem na sua conta, não sei quanto que você está disposto a ofertar, que seja R$1, que seja R$2, que seja R$5, que seja R$50, que seja R$100. Eu quero que você faça uma oferta na casa de Deus para os irmãos, para aqueles que estão na disposição, para aqueles que estão na diáspora da vida, para aqueles que estão dispostos a pregar a palavra. Pega aqui, porque você é um com as pessoas que estão lá. Eu tô com a camiseta do Brasil aqui, por quê? Porque o brasileiro tá jogando. E eu tô com a camiseta do Brasil falando assim, ele é brasileiro, eu sou brasileiro, tá em campo, eu que tô em campo também. Então quando você faz sua oferta, saiba que você também tá na missão. Quando você bota dinheiro para missionário, você também é missionário, porque quem patrocina missionário também é missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja com o seu espírito, te dê a paz e que você entre nessa realidade de ascensão vinda da parte do Deus Todo-Poderoso. Valeu demais! Shalom Adonai.
Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias, para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, louvarei, louvarei.
louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos